Bom, pessoal, então vamos para o nossos últimos exercícios aí, envolvendo propriedades das ligações. Então, nós sabemos que ligações iônicas, metálicas e covalentes, por causa do tipo de troca de elétrons que eles fazem, do tipo de interação eletrostática que eles fazem, eles vão ter ali propriedades diferentes, tá? Então, aqui no exercício 10, ele te dá uma tabela, ele dá nessa tabela aí para vocês, ó, a ligação conforme o tipo, conforme a dureza que ela tem, o ponto de fusão dela e a condutividade elétrica desse material no estado sólido ou no estado líquido. Então, olha só, o composto A é um composto de alta dureza, tá? Ele tem um ponto de fusão de 800 graus Celsius, ele não conduz corrente elétrica sólida e ele conduz corrente elétrica quando está no estado líquido. Se a gente lembrar, substâncias iônicas, quando elas estão no estado sólido, elas não têm carga nenhuma. Mas quando nós aquecemos essa substância, esse símbolo, esse triângulo aqui, tá? Ele significa aquecimento, elas vão formar os seus cátions e ânions. E isso vai permitir a passagem de corrente elétrica. Por isso que substâncias iônicas não conduzem corrente elétrica quando elas estão no estado sólido, mas no estado líquido elas vão conduzir. Isso aqui vai conduzir sim corrente elétrica, tá? Por isso a gente já pode dizer que a molécula, a substância A, ela é uma substância que muito provavelmente, né, é uma substância iônica, tá? A substância B, ele já fala que é uma substância maleável, tem um altíssimo ponto de fusão, 1350 graus Celsius, perdão, e ela conduz corrente elétrica tanto sólida quanto líquida. Esse tipo de propriedade é característico de substâncias metálicas. Então, olha só, a gente já sabe que a primeira é iônica, já sabemos que a segunda é metálica, já sabemos aqui que a nossa resposta é a alternativa E. Por fim, o terceiro composto ele é um composto quebradiço, que tem um ponto de fusão bem baixo, menos 10 graus Celsius, que não conduz corrente elétrica em nenhuma das situações. Por isso que ele é um composto, nós vamos dizer que é molecular, tá joia? Ou covalente, tá bem? Então a gente tem aqui já uma resposta bem clara, que é a alternativa E. E para finalizar, a questão 11, ela vai dizer que a tabela apresenta algumas propriedades medidas sob condições experimentais adequadas dos compostos X, Y e Z. Mais uma vez, um composto com 800 graus Celsius aí de ponto de fusão, tá? A partir desses resultados, podemos classificar os compostos X, Y e Z, respectivamente, como sólidos covalentes, metálicos, iônicos. Vamos ver, ó. Composto X, ele é um composto macio, tá? Então ele tem ele não é muito um composto com alta dureza. Ele tem um ponto de fusão relativamente alto, tá? Só que ele não conduz corrente elétrica em nenhuma situação, né? Lembra que o ponto de fusão e de ebulição para substâncias covalentes ele é muito variável. Eu tenho substâncias covalentes que têm altos pontos de fusão também. Então aqui nesse caso, esse composto, apesar dele ser macio e ter um ponto de fusão já um pouquinho mais alto que a gente está habituado para substâncias covalentes, esse composto não conduzir corrente elétrica, nem na fase líquida nem na fase sólida, já é um sinal de que esse composto é covalente. Ó, então já sabemos aqui, ó, que tem que ser uma dessas três respostas, não pode ser já a D e a E. Já o composto Y também é um composto muito duro, com um altíssimo ponto de fusão, que não conduz corrente elétrica em nenhuma situação. Galera, a corrente elétrica ela tem que desempatar as coisas para a gente, tá? Um composto muito duro, com alto ponto de fusão, a gente vai dizer já, a gente vai começar a pensar que é uma substância iônica e tal, só que olha só, ele não conduz corrente elétrica em nenhuma situação. Se não conduz corrente elétrica nem no estado líquido nem no estado sólido, é porque esse composto também é um composto covalente, né? E no último composto, um composto com dureza alta, é um composto duro, com ponto de fusão alto, 800 graus Celsius, que não conduz corrente elétrica sólido, olha só, mas quando ele está no estado líquido, ele conduz corrente elétrica. E aí nós temos então que esse composto é um composto iônico, né? Isso é característica de composto iônico. Dessa forma, galera, a alternativa correta é a alternativa B, e aí a gente consegue concluir toda a nossa correção. A prova vai abordar todos esses temas, tá? Também cai nessa prova, né? Os conceitos que são indiretamente abordados são a regra do octeto e a distribuição eletrônica, tá bom? Na hora da prova, se você precisar, você vai ter um diagrama de Lewis à disposição e você vai ter também uma tabela periódica para consulta ao longo da prova. Beleza? Então,
Bom estudo para todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem procurar no meu e-mail, tá? Meu e-mail é mateus.martins@unesp.br. Fica mais fácil você pelo ditado do que pela leitura aqui da letra, pessoal. Ou vocês podem também usar mateus.martins e colocar um 30 no final e colocar o arroba portalcesesp.org.br. Lembra só que esse e-mail arroba portalcesesp, ele só funciona se você usar outro e-mail arroba portalcesesp. Então você tem que entrar no seu e-mail do César e me mandar o e-mail por lá, senão não vai adiantar. Beleza? O mateus.martins.nesp@unesp.br é um e-mail que eu vou acessar com mais facilidade. Você pode mandar por aqui também que eu respondo sua dúvida. E é isso aí, galera. Um bom estudo aí para todos e até a próxima.